Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Que assim seja. A live de hoje é de número 256. O Evangelho é o capítulo 5. O item é a melancolia. E hoje a gente já teve o sorteio aqui do Evangelho e de um padrinho. E eu gostaria hoje de falar com vocês sobre um assunto que, assim, acho que todo mundo já pensou sobre isso, todo mundo tem o seu ponto de interrogação, querendo saber o que acontece, né? O que a espiritualidade nos fala sobre isso, sobre os nossos animais, os nossos animaizinhos, os gatos, cachorros, né? O que acontece com o nosso animalzinho quando desencarna? Porque a gente, todos nós, né? Todas as pessoas que têm um animalzinho ou que têm muito amor pelos animais, têm essa preocupação, porque eles fazem parte também da nossa família, né? E o animalzinho, quando ele desencarna, ele fica um tempo na nossa casa. E não é um tempo assim, um tempo X, 5 meses, 6, não. É um tempo necessário. Cada animal tem o seu tempo, a sua família, o seu luto. E ele também não é tirado assim, sabe, às pressas, não, né? E é importante a gente entender que tem uma corrente de espíritos, uma equipe de espíritos amigos de São Francisco de Assis, que cuida desses animaizinhos. Eles cuidam do desencarne, do encarne, quando eles se perdem, né, de casa, quando eles ficam doentes, eles cuidam pra gente. E o Chico conta, né, algumas histórias da vida do Chico. Ele conta que por volta de 1970, havia um fazendeiro que tinha um cachorro bonito, grande, que era assim, como se fosse uma pessoa da família mesmo, um irmão. Ele amava aquele cachorro. E esse fazendeiro tinha um netinho de alguns meses, sabe? Um bebê de 2, 3 meses. E esse cachorro se lançou no berço e pulava e latia muito. E o fazendeiro, vendo essa cena, não pensou 2 vezes. Pegou a espingarda e atirou no cachorro para salvar o neto. Ele foi para pegar o neto do berço e escutou um barulho. Era tipo um gingado, uma cascavel. O cachorro viu a cascavel entrar no berço, entrou pela janela, se lançou no berço para salvar a criança. E depois disso, esse fazendeiro não foi mais a mesma pessoa. Esse caso é verídico. O Chico contava. E quando esse fazendeiro desencarnou, ele foi socorrido, ele era um homem bom, mas ele ficou assim, com aquele sofrimento, como se fosse uma perturbação na mente dele. Para todos que ele viam no mundo espiritual, os mentores, ele falava: eu hei de encontrar o meu cão. Ele queria pedir perdão. Então você vê o que é, né? Fala assim, os animais têm alma? Claro que tem. A gente não tem dúvida, né? Ah, mas eles sofrem tanto. Não precisava sofrer, mas eles nascem na Terra. Jesus também não precisava sofrer. É o nosso planeta. Não tem como, né? Mas a gente tem que cuidar deles. Por que o animal vive tão pouco? A gente vive 60, 70, 80, 100 anos. E o nosso animalzinho vive 15, no máximo 20. Por quê? Tem o seu porquê. Para nos ensinar a lidar com a morte, principalmente as crianças. Para onde vai os nossos animaizinhos? Só que a vizinha do Chico, sentindo
dó do Chico, porque o Chico chegava cansado em casa e tinha que cuidar do cachorro. E ela viu que o cachorro estava nas últimas, ela deu veneno. O Chico não sabia, mas um dia uma das irmãs dele contou. Ele disse que foi o perdão mais difícil para ele dar. E ele ficou sofrendo com aquela mágoa. E ele tinha que trabalhar na casa espírita. Não pode ter mágoa, né? A gente tem que aprender, a gente tenta, né? E o Chico, o Emmanuel falou assim, olha, Chico, o Emmanuel é o protetor do Chico. Você vai descobrir o que ela precisa, o que ela quer, qual é o sonho dela, da vizinha, e vai dar para ela de presente. Não, mas como assim? Ela mata meu cachorro, eu tenho que dar um presente? Tem, Chico. Ele foi, descobriu o que ela queria. Ela queria, o sonho dela era uma máquina de costura. Ele ganhava pouco, tinha que tratar da família, foi na loja, o vendedor viu que ele não tinha condição, queria vender a máquina, de fácil em 10 vezes. Ele comprou a máquina. Todo mês, com dificuldade, ele levava a parcela da máquina de costura e foi entregar a máquina. Essa mulher ficou tão feliz, tão agradecida, que a mágoa do Chico desapareceu. E a primeira roupa que ela fez foi uma camisa do Chico. Então o Chico era bem assim. Ele amava os animais. Ele tinha muito gato. Depois do Lorde, ele teve um piquinês pretinho, que se chamava Brinquinho. E ele falava, volte e meia, ele volta para os meus braços. O Lorde voltou através do Brinquinho. Os nossos animais voltam para nós e reencarna. Isso é muito, muito bacana, né? E ele tirava foto com o Brinquinho nos braços e mandava para os amigos e falava assim, colocava a dedicatória ali, ó. Me desculpa, mas o Brinquinho fez questão que eu tirasse a foto com ele. Ele era bem assim. E Chico também tinha gato. E todos os dias, depois do café da manhã, ele pegava uma metade do pãozinho dele, ia para a janela, tirava o miolinho e jogava para os passarinhos. Era a felicidade dele, ver os passarinhos comer. Só que o gato do Chico estava ali, sabe? Só, né, esperando a oportunidade de um passarinho, um filhote desavisado, a pegar o miolinho de pão. E ele pegou o passarinho e comeu o passarinho na frente do Chico. O Chico sofreu muito, chorou muito, não se conformava, ficou com raiva do gato, ficou deprimido. E a mulher que cuidava do Chico começou a falar na cidade, olha, o Chico, ele está deprimido, e começaram a levar passarinho para o Chico. Mas passarinho na gaiola. Aí o Chico falava, esses não são meus passarinhos, os meus estão soltos, voando. Aí essa senhora que cuidava do Chico, já fazia 3 dias que ele não comia direito, fez um frango que o Chico adorava e falou, Chico, você vai comer pelo menos um pedaço. Para ela não ficar aborrecida, ele sentou e comeu. Estava muito bom. Ele comeu o 2º pedaço, o 3º pedaço. Depois do 3º pedaço, o Emmanuel aparece para ele e falou assim para ele, tá gostoso, Chico? Tá uma delícia, fazem 3 dias que eu não como. É, Chico, que diferença tem você do gato? O gato comeu porque estava com fome, você também. Mais um aprendizado, né? Que o Chico deixa para a gente. Então, assim, quem não teve um animalzinho, né, que fez parte da família, né? Eu tenho, né? Tive uma que viveu comigo por quase 17 anos, uma poodle. Morreu nos meus braços, graças a Deus, porque foi o pedido que eu fiz, né, para a espiritualidade amiga, que ela não fosse sozinha, que ela estivesse comigo na hora dela partir.
E a minha filha cismou que eu tinha que ter outro animalzinho. E eu falava, não, eu não quero. Não, mãe, eu vou trazer um cachorrinho para você. Aí ela trouxe, né? Ela, numa oficina, tinha muitos cachorros. E tinha uma lá, cachorro de rua, vira-lata. Tinha 6 meses, ela me levou. Mas essa cachorrinha nasceu na rua. Então, ela viu o portão aberto, ela corria. Ia para a rua fazer arte. Corria atrás de bicicleta. Pegar, bater nos cachorrinhos que estavam passeando. Eu não tinha paz com ela. Vamos levar ela para a chácara. Levamos ela para uma chácara também, que é da minha filha. E lá ela matava as galinhas. Não tinha acordo. Não tinha acordo. Eu vou ter que dar ela. E eu consegui, né, com um primo de um amigo meu, que tem um sítio. Eu falei, você quer? Você está precisando? Ele falou, eu quero. Levou ela. Ela foi com a coleira, com o meu nome, com o meu endereço, com o nome dela. Luma. E foi. Estava bem, sabe? Com uns 30 dias lá, muito bem. Só que ele arrumou um pastor alemão, da mesma idade, ficaram assim, melhores amigos. E um dia à noite, ela ficou uns 30 dias, um dia à noite, era um domingo, deu uma chuva muito forte, muito relâmpago, esse cachorro fugiu, arrebentou a corrente e fugiu, e ela, amiga como é, foi junto. E se perderam, sabe, nos sítios ali do lado do Porto Ferreira. E depois, isso foi no domingo à noite, na terça-feira de manhã, ele me liga e fala, olha, ela fugiu, eles sumiram, ela está com a coleira, de repente alguém vai te ligar. Quem que vai ligar, olhar para uma vira-lata fêmea e procurar o dono? Ninguém, né? Pegaram o pastor alemão, com certeza, ela não. E a gente, nossa, ficamos numa tristeza. Minhas filhas choravam, eu também, com dó e remorso, né? Começamos a rezar e pedir para a espiritualidade amiga, pedir para os protetores dos animais, para os pretos velhos, para a minha mãe pretinha, porque eles são da terra, eles são espírito que cuida dos animais. Aí, isso se passou segunda, terça, quarta, o moço parou de procurar o cachorro. Na sexta-feira de manhã, ela apareceu na chácara, depois de 4 dias e 4 noites, andando pelas matas. Agora eu falo para vocês, existe ou não existe bons espíritos que nos ouvem? Ela não foi, ela foi levada. Eu tive certeza disso, né? Então, mais uma prova, né? Que quando a gente pede com fé, Deus ouve, Ele manda seus anjos para nos auxiliar. E esses animais, eles têm que ser tratados com amor, né? Porque eles nos amam e eles são cuidados. É isso que eu queria dividir com vocês, né? Porque muita gente às vezes me pergunta, né, o que acontece com os animaizinhos? Por que sofre? E a gente sabe que tudo tem o seu porquê. Obrigada, gente, tá? De me ouvir aqui. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E o item é a melancolia. Então, o que é a melancolia? A melancolia é uma tristeza profunda. A gente não se sente bem. Torna-se até uma depressão. Então, quem vai explicar a melancolia é François Geneve, em Bordeaux. Então, ele diz o seguinte: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações, dos nossos corações, e vos faz sentir a vida tão amarga. É o
vosso espírito, que aspira a felicidade e a liberdade, mas ligado ao corpo, que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, que é uma fraqueza, o abatimento e uma espécie de apatia, que nada serve, fica apático, parado, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Quantas vezes isso não ocorre? Então, essa melancolia, principalmente nos dias de hoje, de agora, ela vem nos abater, porque viemos com o intuito de aprender. A gente vem do plano espiritual para a terra, então a gente vem com o intuito de aprender e resgatar os nossos erros das vidas passadas, ou dos erros de agora, expiar nossas dívidas, pagá-las com nossos adversários. Mas ao chegarmos aqui, o véu do esquecimento nos faz esquecer. E hoje no mundo, com tanta facilidade, nós queremos desfrutar dos prazeres que a vida nos concede. E às vezes adquirimos mais erros, mais dívidas no tempo de agora. O nosso corpo sofre e o espírito ligado a ele sofre também. Então, e às vezes Está errada a pilha. Pilha. o nosso corpo sofre e o espírito ligado a ele sofre também, e o desânimo se abate em nós. Escolhemos essas provas para cumprir com alegria e com muita facilidade, porque lá no plano espiritual a gente acha que está tudo facinho, A gente vem com a sabedoria e o conhecimento, a gente vem para resgatar, mas a gente vem com o véu do esquecimento, aí nós passamos as dificuldades, e aí nós temos a dificuldade para aceitar as provações, e se nós passarmos essas provações sem reclamarmos, passar com amor, com ajuda, como na história dos animais, dos cachorros, de Chico, a gente passa as dificuldades, as mágoas, mas é possível fazer as mudanças. Então o resgate é no nosso dia a dia. E se a gente conseguir fazer tudo isso, será um grande júbilo de merecimento para quitar as nossas dívidas que nós viemos para resgatar. François nos diz: acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações, esses desejos de uma vida melhor, são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo, no planeta Terra. Agora que Deus nos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade
que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Então, Jesus nos enviou os Espíritos de luz, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, que está sempre conosco a ajudar a vencer com coragem. E eles nos pedem para resistir com muita energia a essas impressões difíceis que abatem e enfraquecem a nossa vontade. Como estamos no mundo de provas e expiações, sabemos que a felicidade que queremos não está no planeta Terra, mas ela começa aqui, essa felicidade, através dos nossos esforços, das nossas determinações e coragem. O exemplo do Chico: teve mágoa, mas conseguiu entender e fez a sua transformação. Então, ele é exemplo para nós, e nós poderemos ser exemplos para tantos nossos irmãos que convivem conosco. Então, esse é o pedido. Os Espíritos sempre estão conosco. Talvez a nossa missão aqui na Terra seja a nossa família. Se ela, às vezes, a nossa família é difícil para se relacionar, devemos mostrar que consigo amar minha família, eu consigo me esforçar para manter um laço de união e amor, porque pode ser que fui em outra existência uma pessoa difícil, que criei a desunião na minha própria família, que eu vim resgatar agora. Devo cuidar da sociedade em todas as áreas. Por exemplo, sermos bons na escola, ou como professores, ou como alunos, hospital, delegacia, nas finanças. Temos que ser exemplos de melhoria para o meu próprio crescimento, a cumprir as leis morais que estão dentro da minha consciência, da nossa consciência. Quando fazemos errado, nós sabemos que estamos fazendo errado, para cumprir os deveres que Deus nos confiou. François nos diz também: e se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para o suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e deve conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Ao cumprir essa tarefa pedida por cada um de nós é que pedimos, vamos nos alegrar, porque voltaremos à nossa morada celeste, junto de todos os nossos amigos, que se alegrarão pela nossa vitória. E tudo é muito rápido aqui na Terra. Como sempre dizemos, tudo passa. As dificuldades vêm, passam. As alegrias vêm, mas passam. Tudo na nossa caminhada passa. Passa uma coisa e volta a outra para a gente ir resgatando. Então a gente nunca vai dizer assim, eu estou livre agora. Não, estamos aqui para resgatar. François nos ensina que a melancolia, ela faz parte da nossa caminhada, mas temos que manter e mostrar que a melancolia existe, mas nós somos vencedores para eliminar ela da nossa vida. Temos tanto amparo pelo nosso Mestre Jesus, os Espíritos de luz, que nada, se quisermos, impedirá de sermos felizes e cumpridores dos nossos deveres. Devemos sempre entrar em oração e pedir, interceder. Eu estou com dificuldade, eu quero essa ajuda. Então peça, Jesus está do nosso lado. Os Espíritos de luz também, os nossos mentores. Devemos sempre entrar em oração e pedir, sempre. Nada nos será retirado. Que a gente tenha essa consciência, essa certeza de que a melancolia, ela faz parte do nosso dia a dia.
é para mostrar que se está tudo fácil, parece que as coisas, está fácil. Agora, quando vem as dificuldades, nós temos que ser muito mais forte que ela. Isso é cumprir as nossas missões. Então, vamos para a oração. Entrando neste momento em oração, emanando ao nosso Mestre Jesus e Nossa Santíssima Mãe as luzes de cura, de saúde, de paz interior, nos ajudando a solucionar as nossas dificuldades, as nossas melancolias, os nossos medos, acalmando a nossa mente, que a cada um de nós receba esta energia, este bálsamo salutar, e que leve para casa, para a nossa casa, para a sua casa abençoada, abençoando todos os lares, seus familiares, seus vizinhos, todas aquelas pessoas que convivem conosco, e que esta luz entre em todas as casas, em todos os necessitados, os doentes, aos médicos, aos hospitais, aos desabrigados na rua, as crianças, os idosos e todo o Brasil, emanando a paz e muita luz para acabar com as guerras. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, a proteção vossa, a paz. Muito obrigado.